Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade a esse módulo, olhando agora para a fração como porcentagem. Bem, nós representaremos a fração x sobre 100 por x%. Esse símbolo aqui, nós chamaremos ele de porcento. Porcento tem a ver com por 100, sobre 100. Então, a ideia de percentual nada mais é do que uma representação das frações cujo denominador é 100. Bruno, mas qual é a vantagem disso? E por que que a gente abre jornal, abre meio de comunicação, a gente sempre encontra esse tipo de representação? Pela praticidade, né? A relação parte todo, quando você fixa um denominador e você passa sempre a comparar em cima desse denominador, a comparação fica mais fácil, né? Pelo fato da gente trabalhar com sistemas de numeração decimal, né? Isso de uma maneira bem resumida. Vamos à parte fundamental do que a gente veio tratar hoje nessa aula. Bem, então a primeira ideia eu quero pegar a fração 3/4 e representar ela na forma decimal, que a gente já viu na aula anterior. Bem, já viu que é só pegar o 3 e dividir por 4. Como essa divisão fica inviável porque o 3 é menor que 4, a gente coloca o 0 e a vírgula, né? Isso me possibilita colocar um 0 aqui. Tudo porque já foi explicado na aula anterior. Aí dá 7, 7 vezes 4, 28, para 30 falta 2. Já tem a vírgula, isso me possibilita sempre colocar mais um 0. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Ou seja, a representação decimal de 3/4 é 0,75. Bruno, e a representação percentual? Isso significa que eu tenho que reescrever essa fração 3/4 com o denominador 100. Bem, eu posso partir direto da fração, né? 3/4. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar uma fração equivalente a 3/4, cujo denominador é 100. Bem, eu sei que 4 vezes 25 dá 100. Se é uma fração equivalente, eu multiplico por 25 em cima e embaixo. E 3 vezes 25 dá 75. Ora, se a fração 3/4 ela é equivalente à fração 75 centésimos, eu posso escrever isso como 75%, né? Que foi a representação que a gente definiu aqui. Então, 3/4, 75%. Bem, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu já não tenho a representação decimal. Repara a minha representação decimal. A minha representação decimal calhou, nesse caso aqui, de ter duas casas após a vírgula, ou seja, eu tenho 75 centésimos. Então, 0,75 já é 75 sobre 100. Ou seja, isso daqui já é 75 por 100, ou seja, já é 75%, justamente porque eu estou na casa dos centésimos. E, claro, a minha unidade é 0, né? Bem, vamos ver 2/5, né? Vamos ver a representação de 2/5. Vou pegar o 2, dividir por 5. Ponho o 0 e a vírgula, 20 por 5 dá 4. 0,4. Bruno, eu sei que se eu pegar 2/5, multiplicar por 20 em cima e 20 embaixo, eu vou conseguir 40 sobre 100, dá 40%. Ok. Mas e aqui? Por que não é 4% e é 40%? Repare que o 4 está na casa dos décimos. Não há problema nenhum eu acrescentar um 0 depois da vírgula. Esse algarismo aqui não é significativo, né, aqui nesse caso. Então, 0,4 e 0,40 não vai fazer diferença. Ajuda quando eu tiver que olhar para a representação percentual, porque eu já estou na casa dos centésimos e aí eu consigo enxergar que é 40%. Só a nível de curiosidade, isso seria 4%, né? Porque aqui eu tenho 4 centésimos. Mas não vem ao caso. Vamos continuar. Bem, meio não precisa dividir, a gente já sabe que é 0,5. Né? Botando 0, 50. 0,50
50%. Bruno, então quer dizer que se eu tiver que representar a parte toda, o meu total é 100%? Claro, o meu denominador é 100, 100 sobre 100 dá 1 inteiro, né? 100 sobre 100 dá 1 inteiro, que é 100%. O que é meio? Meio é metade de 1. Então, a metade de 100% é 50%. Coerência, né? Bruno, e 2/3? Bem, vamos lá, vamos dividir 2 por 3. Quando eu divido 2 por 3, a gente encontra um problema aí, né? 0, dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Põe o 0, dá 6, dá 2. E aí vai. Ou seja, vai dar 0,666666666. Ou seja, é a minha famosa dízima periódica, que a gente chegou também a comentar na aula passada. Bruno, e como é que eu passo isso para a fração? É 6.600? Não, não é. Para fração não, desculpa, porcentagem. Eu tenho que parar na casa dos centésimos. Então, na realidade, eu tenho 66 centésimos e isso continua. Então, eu posso dizer que isso daqui é 66,666%, não há problema nenhum. Repare que eu parei na casa dos centésimos. E, claro, me valida o fato da minha unidade, né, ser 0. 1/8. 1/8, dividindo 1 por 8, a gente encontra 0,125. Ah, então é 125%? Não. A minha casa dos centésimos para aqui no 12. Então, 12,5%. 14 quintos. Bem, 14 quintos, vou pegar o 14 e dividir por 5. Vai dar 2, sobra 4, põe a vírgula, dá 8. A representação decimal, 2,8. Mas se eu quiser ir direto para a porcentagem, já vi que é só multiplicar por 20. E multiplicando por 20, eu vou ter 280. Então quer dizer que esse cara, Bruno, é 280%? Sim. Ele é mais que 100%? Claro que é. Porque ele é maior que 1, é 2,8, a minha unidade passou de 1. Se eu quiser passar para porcentagem, eu completo na casa dos centésimos e vejo que são 280%. Ok? Bem, 25 dividido por 9. Vamos dividir 25 por 9. Vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. 25 dividido por 9. Bem, se eu botar 3 vai dar 27, então vai ter que ser 2. 2 vezes 9, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dá 7. Aí eu ponho a vírgula e um 0. Bem, 70 dividido por 9, se eu botar 8 vai passar. 8 vezes 9, 72. Então vou botar 7. 7 vezes 9, 63. Para 70 falta 7. Vou botar o 0, vai dar 7, vai sobrar 7 de novo. Então apareceu novamente uma dízima. Então a representação decimal desse número é 2,77777777, que eu posso representar como 277,7777%. É claro que em problemas práticos, para esse caso, nós usamos aproximações, né? Mas devidas, depende da situação. Ok, Bruno, então já aprendi a pegar a fração, colocar ela na representação percentual. E como é que a gente usa isso? Vamos lá, vamos ver. Bem, a gente usa que nem a gente usava a fração. 3/4 de um certo valor, 3/4 de uma certa região, 3/4 de um certo conteúdo. Né? Mesma coisa, porcentagem é uma fração, é só uma representação mais usual, né? Com denominador 100, denominador fixo. Então, quando eu falo que eu quero calcular quanto dá 3% de 500, eu pego 3%, escrevo em forma fracionária e eu uso a mesma ideia que a gente já viu quando se trata de fração. Multiplico 3 centésimos por 500. Corto os 2 zeros, 3 vezes 5, 15. Nada me impede de pensar de cabeça. Ué, Bruno, por quê? O que é 1%? 1% é pegar o valor e dividir por 100. 500 dividido por 100 dá 5. 3% você multiplica por 3. 3 vezes 5, 15. Ah, Bruno, quanto é que é 7% de 200? Bem, 200 dividido por 100 dá 2.
7 vezes 2, 14. Então, 14. Aí 12,8%. Eu aconselho que vocês escrevam e façam a conta com calma. Mas 12,8% vezes 6.000, a gente corta aqui e multiplica normalmente. Bem, eu vou fazer o seguinte, isso aqui equivale a multiplicar 128 por 6, porque aqui é 60. 60 é 6 vezes 10. Quando eu multiplico esse cara por 10, né, o 12 sai da casa das dezenas e passa para a casa das centenas. Eu vou ter 128 centenas, né, ou seja, 128. Então, 128 vezes 6, é só fazer essa conta que eu descubro quanto é que dá 12,8% de 6.000. Então, vamos lá. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12. 12 com 4, 16, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 768. Bruno, e se eu fizer essas outras duas perguntas, né? 30 representa quantos por cento de 150? Ora, em vez de... Alguns alunos já sabem usar a regra de 3, pode até usar a regra de 3, mas é uma coisa bem simples. Você está trabalhando com porcentagem. O que a gente viu? Porcentagem nada mais é do que uma representação percentual de uma fração cujo denominador é 100. Então, se eu quero saber quantos por cento 30 representa de 150, significa que 150 é o meu total e 30 é a minha parte. Se a pergunta fosse fracionária, eu divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo, dá 1/5. Mas ele pediu, representa quantos por cento de 150? Bem, para ficar sobre 100, é só multiplicar por 20 em cima e 20 embaixo. Então, isso quer dizer que 30 representa 20% de 150. É lógico, vamos ver. O que é achar 10% de um valor? Achar 10% de um valor é dividir por 10, né? Porque 10% é a mesma coisa que 1/10, só simplificar. Então, achar 10% de um valor é dividir por 10. 10% de 150 é 15, né? 30 é o quê? É o dobro de 15, então é 20%. É o dobro de 10%, 20%. 20% de quanto resulta em 30? Usa como a gente fez com fração. 20% vezes quanto dá 30. Como é que a gente fazia isso quando a gente estudou fração, né? Era a operação inversa, né? Aqui esse número a gente dividiria por 100 e multiplicaria por 20. Para achar o número então, já que eu te dei a resposta, você multiplica o 30 por 100 e divide por 20. Corta o 0 com 0. 300 dividido por 2, 150. Claro, né? Tem a ver com a resposta do item anterior. Bem, apesar de simples, esses conceitos nós vamos utilizar para resolver várias questões desse modo. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima.